Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre o Livro dos Espíritos. O tema de hoje é ideias inatas. Nós vamos ver as questões de 218 a 221. A ideia é que vocês tenham uma visão geral do tema e depois cada um se aprofunde com a leitura do Livro dos Espíritos. Você vai ler, vai meditar a respeito do significado não só das respostas, mas principalmente das perguntas. Kardec, que foi quem fez as perguntas aos espíritos, ele tinha uma intenção muito clara ao formular cada questão. Por isso é muito importante nós prestarmos atenção não só às respostas, mas também às perguntas. Então vamos lá. Ideias inatas. O que são ideias inatas? São ideias que já nascem com a pessoa. Ela já não aprendeu aquilo com ninguém, ela já nasceu sabendo aquilo. Então, de onde elas surgem? Nós vamos ver a questão de número 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Ele está perguntando assim, bom, na minha vida passada, o que eu aprendi, ele me acompanha na minha próxima existência? O que eu aprendi em vidas passadas está comigo na minha atual encarnação? Como é que isso acontece? Se nós pensarmos na resposta não acompanha, então todo o conhecimento, todo o aprendizado é perdido. De que me adianta eu aprender determinada coisa? Por exemplo, vou me esforçar para aprender uma língua difícil que é o mandarim. Me esforço, adquiro essa habilidade, aprendo a ler, a escrever, a falar, a me comunicar, e esse conhecimento se perde. Não vai servir para nada quando eu morrer, ele é enterrado comigo. Aí fica meio desestimulante, né? Se por outro lado eu falo, bom, se eu tenho várias existências e a finalidade é que eu evolua a cada uma dessas existências, né? Então, com certeza, o que eu aprendo hoje deve servir para amanhã. Isso me estimula, né? Por exemplo, se um dia eu chegar aos 80 anos de idade, eu vou dizer assim, eu quero aprender uma coisa nova, mesmo que não sirva para essa encarnação, para a futura encarnação vai me ser útil. Então, eu tenho um estímulo para o aprendizado. É mais interessante, não é mesmo? Os espíritos responderam para Kardec. Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, a fonte dessas ideias que já nascem com as pessoas, elas são das existências anteriores, das experiências que ela adquiriu. Kardec pergunta na questão 218b. Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Então, vamos imaginar assim. Eu me dedico ao estudo da área da engenharia, da construção civil. Estudo, batalho. Na próxima encarnação, eu vou continuar esse caminho, eu vou me aprofundar, mas não partindo do zero, mas dos conhecimentos que eu adquiri na minha vida anterior. Os espíritos respondem, nem sempre tão grande quanto poderias supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes. E no intervalo de uma a outra, o espírito pode ter progredido. Então, duas coisas, né? Se eu me dediquei nessa vida, que não é verdade, né? O estudo da engenharia civil, a construção civil, eu tive condições, nasci numa família que proporcionou esse aprendizado. Bom, numa próxima existência, eu posso, em primeiro lugar, nascer com um sexo diferente do que eu tenho nessa atual existência. Nascer num meio social diferente.
Então, eu posso nascer num meio que não me permita ter acesso a uma educação formal no ramo dessa atividade, por exemplo, que eu estou citando, engenharia civil. Eu posso nascer num país onde os conhecimentos da construção civil são totalmente diferentes. Se alguém está pensando, não é tudo igual, por exemplo, se eu nascer no Polo Norte, eu vou estar pouco preocupada com construção de arranha-céu, porque a cultura, o meio é diferente. Bom, então nós podemos nascer em condições totalmente diferentes que não nos permitam o exercício do meu aprendizado na existência anterior. Mas lembrem-se que nada é perdido. Esse conhecimento fica armazenado e vai ser útil em outras existências. E também, como eu aprendi bastante no período entre uma encarnação e outra, eu posso utilizar esse aprendizado e decidir que, mas isso é uma bobagem, eu quero me dedicar à música. E é isso que eu vou fazer na minha atual existência. Então, a gente aprende, a gente tem vivências e a gente evolui. Tem uma frase que diz que nenhum homem atravessa o mesmo rio duas vezes, porque o rio não é o mesmo e o homem é diferente. Assim somos nós a cada encarnação. Questão de número 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como das línguas ou do cálculo, etc. São pessoas que nunca estudaram, de repente, eles se mostram uma sumidade em determinada área do conhecimento, muito desproporcional ao esforço despendido para adquirir aquele conhecimento. Então, o que acontece? Da onde vem isso? Os espíritos respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então, eu estou com essa camiseta vermelha, se eu for trocar uma camiseta branca, o vídeo não vai ter impacto, porque apenas minha roupa mudou. Assim somos nós adquirimos conhecimento, nós armazenamos experiências e tudo isso se reflete em cada encarnação. É como se tivesse uma escada infinita para eu subir e a cada encarnação eu subisse um degrau. Algumas encarnações eu me dedico mais, eu tenho um entendimento, eu subo 2, 3, e outras eu acabo me embananando e fico no mesmo degrau. Voltar não volta, então tem isso de bom. Questão de número 220. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Então, vamos supor que nessa encarnação eu me dediquei excepcionalmente à música. Pode ser que na seguinte encarnação eu não tenha tanto esse prazer com a música? Os espíritos respondem: sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Então vamos supor que através do meu dom, vamos chamar assim, que na verdade são experiências adquiridas antes, meu dom da música tinha por finalidade que eu desenvolvesse um trabalho social e ajudasse as pessoas através da música, mas eu foquei exclusivamente no ganho financeiro, em enganar as pessoas. Resumidamente, fiz mau uso. Então, se eu fiz isso, posso ter mudanças aí, perder certas habilidades. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela não guarde relação. Nesse caso, permanece em estado latente
para ressurgir mais tarde. Então, ao longo das minhas dezenas, centenas de vidas anteriores, eu adquiri uma gama muito grande de habilidades. É claro que eu não consigo exercer todas elas ao mesmo tempo. O que eu faço? Numa encarnação eu vou desenvolver uma habilidade. Na próxima também eu vou desenvolver uma habilidade diferente. Vamos voltar ao exemplo anterior. Se eu tenho uma facilidade muito grande com religião, com falar e convencer as pessoas, e se eu utilizo isso para o mal, para o benefício próprio, para desviar essas pessoas do caminho em direção a Deus, eu vou sofrer as consequências disso mais tarde, porque a minha inteligência vai ser momentaneamente bloqueada para que eu não faça mau uso dela. A partir do momento que eu vá ganhando discernimento e entendimento, ela vai sendo liberada. Então é isso que eu queria deixar para vocês sobre ideias inatas. Eu recomendo a leitura completa, pensando, meditando sobre pergunta e resposta em cada uma dos itens 218 a 221 do Livro dos Espíritos. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se quiser, deixe o seu comentário. Até a próxima.